Muito bem, estamos de volta trazendo o resumo do quarto dia do 11º Congresso da Academia Europeia de Neurologia. O congresso está sendo realizado em Helsinki, na Finlândia. O dia hoje amanheceu muito nublado, frio, chuvoso, mas a gente tem a persistência de trazer o melhor do congresso aí para você que está nos assistindo. O tema central do congresso é saúde cerebral e sustentabilidade, e hoje foi um dia que teve algumas sessões de cefaleia, tiveram também algumas sessões de AM, uma sessão inteira dedicada à desautonomia, CIDP e entre outras. Eu vou trazer as sessões que eu achei mais interessante, compartilhar e vamos dar sequência, então. Bom, a primeira sessão que eu queria chamar a atenção foi uma sessão dentro de com o nome Avanços na Enxaqueca, explorando os efeitos, os caminhos terapêuticos anti-CGRP e anti-PACAP. Quem está dando a aula é a doutora Simone Sacco e o título da aula dela é Entendendo os Mecanismos anti-CGRP nas Terapias Antimigrânia. Primeira coisa é compreender o CGRP como uma molécula grande, tá? Principalmente os anticorpos. Eles não atravessam a barreira hematoencefálica, ou melhor dizendo, atravessam minimamente a barreira hematoencefálica e se questiona se tem algum efeito essa quantidade, porque ela é muito pequena. E eles acabam funcionando bloqueando ou a CGRP ou o receptor da CGRP. São um desses dois mecanismos que os anticorpos têm. E os gepantes, eles sempre bloqueiam o receptor. E com isso, a gente tem uma redução do efeito da incidência de crise de enxaqueca. E, na verdade, a gente tem duas maneiras de atuar. A gente já pode estar aí pensando que a gente pode, eventualmente, se não funciona com um, você pode tentar com outra estratégia terapêutica aí para melhorar o paciente. Eles têm um grande efeito em aura, eles praticamente abolem as auras dos pacientes que têm enxaqueca com aura. E o CGRP, além dele ter esse efeito periférico, ou seja, periférico, quando eu digo, é sistema trigêmeo vascular, ele age principalmente no sistema trigêmeo vascular. Além dele ter esse efeito, foi tentado usar o CGRP como um biomarcador. Se na hora que a pessoa tem uma crise de enxaqueca, o CGRP sobe tanto, será que o CGRP dosado no sangue, será que isso é um marcador de enxaqueca? Será que finalmente vamos ter um biomarcador para enxaqueca? E no sangue ele não teve efeito. Sim, na hora que o paciente está com a dor de cabeça, se dosar ele está elevado, mas fora da crise, o período interictal das crises de enxaqueca, ele também está um pouco elevado, mas não conseguiu-se um valor que tivesse um bom ponto de corte, de falar, pô, esse paciente aqui tem enxaqueca sim, e esse que está negativo não tem. Então ele não serve para ser usado dessa forma. Mas acabaram conseguindo dosar na saliva e na lágrima e tiveram um bom índice de resposta, uma boa confiabilidade. Na saliva, você consegue predizer resposta aos bloqueadores do CGRP, pelo CGRP elevado na saliva, e no olho ele acabou funcionando como um biomarcador na lágrima de enxaqueca. O metabolismo no sangue é muito rápido, então a pessoa acaba tendo níveis mais baixos, e esses outros dois fluidos corporais, o metabolismo é mais lento. E ela chama atenção no final da palestra dela, que a gente tem aí entre 70% a 50% de pacientes não respondedores aos bloqueadores do CGRP. Não respondedores em que sentido? Sentido típico de enxaqueca mesmo, que é o respondedor é quem reduz pelo menos 50% nas crises de frequência. E o não respondedor é o que não reduz pelo menos 50% das crises. E nas próximas resumos eu vou trazer por que trazer essa informação vir à luz nesse momento. Uma outra
aula, uma outra palestra dentro dessa sessão foi a palestra do Dr. Maison de China, da Dinamarca, Beyond CGRP, Exploring Emerging Therapies Targeting the Pathway of PACAP. O PACAP é um peptídeo, ele é análogo do grupo serotonina-glucagon, ou desculpa, secretina-glucagon, e relacionado ao VIP. PACAP quer dizer Pituitary Adenine Cyclase Activating Peptides, que é um peptídeo ativador, peptídeo pituitário ativador da adenilciclase. O Dr. Maison da China, ele publicou vários artigos relacionados aos caminhos do mecanismo de ação do PACAP dentro da enxaqueca. Apesar de não estar todo elucidado, ele fez grandes contribuições para isso, e ele traz um pouco dessa experiência dele nessa aula. Então, ele coloca um pouco da metodologia usada para inferir o que se infere sobre o PACAP. Em que sentido? Na ideia de você identificar uma substância que pode causar enxaqueca e você induzir isso nos pacientes ou aplicar essa substância em controles normais ou nas pessoas com enxaqueca e se tirar conclusões a partir disso aí. E o PACAP, ele é uma substância que, quando você infunde em pessoas que têm enxaqueca, ele causa uma crise típica de enxaqueca. E se você infunde ele em pessoas que não têm diagnóstico de enxaqueca, às vezes uma dorzinha leve ou muitas das vezes a pessoa não sente nada. Esse peptídeo tem duas isoformas, o 28 e o 38 e o 27, sendo que esse primeiro, o 38, ele é mais importante porque ele tem uma capacidade maior de induzir as crises do que a isoforma 27. Então, seguindo o raciocínio, esses pacientes que receberam o PACAP e que fazem a crise de enxaqueca associado à infusão dessa substância, quando você usa um bloqueador do PACAP, você praticamente abole as crises que são induzidas por ele. Então, você conseguiu definir aí que uma substância que causa a crise, um peptídeo endógeno que causa a crise, e, por outro lado, se você bloqueia ele com anticorpo monoclonal, você conseguiu evitar que isso aconteça. Daí foi feito um estudo chama HOPE, e ele foi positivo com relação à eficácia, um estudo de fase 2, eficácia e segurança da medicação. Então, você vai ser levado para um estudo de fase 3, para ver se esse medicamento esse anticorpo monoclonal vai ser uma opção realmente, terminando esse estudo de fase 3. E uma outra coisa interessante que ele destaca na palestra dele é que nos pacientes que têm a CGRP bloqueada por um anticorpo monoclonal, se você induz a crise de enxaqueca com um PACAP, o paciente tem a crise de enxaqueca. E o que isso significa? Significa que são dois mecanismos diferentes que convergem para a enxaqueca. De repente, você trata um paciente com bloqueador de CGRP e não funciona, talvez um bloqueador do PACAP seja a solução para tratar esse paciente. Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos com o término desse trial. Uma outra palestra dentro desse grupo de palestras foi da doutora Patrícia Rosich, considerações futuras, combinação de terapia e medicina individualizada. A primeira coisa que ela faz é levantar a questão dos respondedores parciais do CGRP. Às vezes o paciente não atingiu o objetivo de reduzir em 50% das crises e 50% da intensidade, mas ele fala que está bem melhor. Ela, inclusive, traz alguns trabalhos de autoria própria mostrando a discrepância entre a opinião do médico e a opinião do paciente. Às vezes o médico acha que o paciente está ruim, porque ele fala que ainda teve as crises, né, no diário de crise ele contou as crises, mas o paciente acha que ele está bem melhor. E o contrário pode acontecer também, mas o mais comum é o médico achar que o paciente está pior do que a impressão do próprio paciente. Então, o paciente tem uma resposta parcial, é preciso a gente levar isso em consideração.
E ela aposta muito na CGRP, por quê? Porque também, baseada em artigos de epidemiológicos, a maior parte dos pacientes, ou melhor, artigos prospectivos, a maior parte dos pacientes que entra com tratamento oral para enxaqueca, em 6 e 12 meses, não estão tomando medicação mais, abandonaram o tratamento. Os números são 24% e 12%, respectivamente, o que nos indica que esse paciente provavelmente vai acabar tendo novas crises, e a CGRP, a adesão é muito alta, o bloqueador de CGRP, pelo menos aqui na Europa. Ela coloca também, destaco também o que ela colocou, que é a definição, isso da europeia, de enxaqueca resistente, ou seja, uma crise que você já tentou pelo menos 3 medicamentos, 3 classes de medicamentos diferentes, e o paciente persiste doente, persiste tendo crise, e a crise refratária, que é quando você já usou todas as classes e não conseguiu resolver o problema do paciente. E aí ela propõe uma estratégia para isso, que é medir de forma mais adequada os resultados, voltando àquilo que eu falei antes. Se o paciente está achando que ele está melhor e o médico não está achando, essa medida que a gente está fazendo talvez não esteja tão boa. Outra coisa que é importante é mudar o padrão, o estilo de vida. A gente sabe que o estilo de vida ele é um marcador importante, ou melhor, ele é um fator de risco importante para a enxaqueca. É reduzir ou controlar os fatores de risco, sejam essa lista grande que a gente tem, seja estresse, vinho, café, sono e, bom, entre outros desencadeantes possíveis. Trocar o CGRP, ou seja, se você está usando um anticorpo que bloqueia o CGRP, vamos tentar usar então um anticorpo que bloqueie o receptor do CGRP. E também, além disso, a gente pode tentar, no final das contas, utilizar terapia combinada, CGRP com medicamentos, ou CGRP, que é o que ela colocou lá com mais ênfase, com toxina botulínica, que é um outro tratamento que ajuda na prevenção das crises de enxaqueca. Trazer dados de uma outra sessão também, Neurology and Cardiology, Meet Epilepsy and Critical Care, uma sessão transdisciplinar. A primeira aula dessa sessão que eu queria trazer é a aula do Dr. Philippe Rivlin, ele é da Suíça, e ele fala sobre SUDEP. Essa sessão dele é muito interessante porque a maior parte dos artigos em SUDEP que definiram as condutas, definiram o que a gente faz, são dele. Então é uma aula até interessante que ele vai falando e vai mostrando os próprios artigos o tempo quase todo. O critério de SUDEP é uma morte inesperada, não traumática ou por afogamento associado à epilepsia, com ou sem evidência de crise convulsiva. Ela não foi causada por estados epiléticos e, na hora que você faz a necrópsia do paciente, a gente não encontra nem uma causa anatômica e nem uma causa tóxica para a morte do paciente. E o que ele traz de interessante? Ele traz o resultado de um trabalho mais antigo, um trabalho de 2013, o nome Mortemos, que ele faz um levantamento de dados nos pacientes que faleceram durante o exame de vídeo EEG. Então ele conseguiu achar 11 pacientes que faleceram, que estava gravado a crise que ele teve, como que aconteceu, como foi a evolução dos dados vitais, e isso traz muita informação para a gente. Por exemplo, os pacientes predominantemente tiveram crises convulsivas tônico-clônico generalizadas. Eles predominantemente terminaram a crise na posição pronada, com a face para baixo. E permaneceram assim. As crises foram noturnas e o paciente ficaram por pelo menos 13 minutos, ou melhor, até 13 minutos sem receber assistência. E o que aconteceu? Do ponto de vista de dados vitais, os pacientes começam com uma frequência respiratória elevada, talvez mostrando a tentativa de respirar com o rosto virado para baixo. Depois a frequência respiratória tem uma queda, até uma parada respiratória, seguido de bradicardia e assistolia, e depois seguido de respiração agônica até a morte dos pacientes. Ele fez também um estudo comparativo nesses mesmos serviços, comparando
os pacientes que não vieram a falecer no exame de vídeo EEG. É claro que é um grupo muito maior, mas ele entendeu, por análise estatística, que esses fatores que eu falei são os mais importantes para o paciente evoluir para óbito. E, além disso, ele traz um outro trabalho um pouco mais recente, esse ainda nem está publicado, o REPO2-MSE, um trabalho prospectivo, 18 pacientes, e ele encontrou como fatores de risco principais para o paciente evoluir para óbito em crise convulsiva, as crises serem silvianas e frontais, crise convulsiva tônico-clônica generalizada, e índice de massa corporal acima de 30 e a crise ser noturna. Além desses fatores de risco, por levantamento epidemiológico, tem outros fatores que são importantes. Má adesão ao tratamento, ou seja, paciente que não toma o remédio, sob risco de ter crise convulsiva, crise predominante noturna e crise com tipo tônico-clônico generalizada. O paciente viver sozinho, talvez seja uma coisa bem significativa, ter uma crise, às vezes outra pessoa pode ajudar. Então, esses são os fatores mais importantes para evolução no paciente, para a SUDEP. E no final das contas ele conclui que no final das contas era uma sessão de conversa de cardio com neuro, se os pacientes têm cardiopatia, é uma minoria, porque eles têm um padrão de comportamento dentro do paciente do vídeo EEG, tem um padrão de comportamento que combina com o padrão epidemiológico e, na verdade, isso não é uma cardiopatia, isso é um evento neurológico primário. Bom, outra aula dessa sessão sobre interação entre cérebro e cardiologia foi do Dr. Tobias Kronberg, da Suécia. Ele fala sobre hipotermia e proteção cerebral depois de parada cardíaca. E ele é um dos autores principais do estudo TTM 1 e 2. E o que acontece? Qual que é a lógica disso? A gente sabe que quando uma pessoa ela está resfriada, isso tem uma parada cardíaca, o tempo de parada cardíaca e que a pessoa consegue ter um bom prognóstico, ele dilata muito. Por exemplo, para cirurgias de, às vezes, arco de aorta, cirurgias pulmonares que você tem que clampar, você resfria o paciente, deixa ele em parada circulatória total, e a hora que você aquece ele de novo, o paciente volta bem do ponto de vista neurológico. Tem alguns casos existem casos de crianças que afogam em lagos gelados e a hora que você ressuscita essas crianças, elas voltam bem. E ele traz até um caso de uma médica suíça que fazendo uma escalada, sofreu um acidente e ficou congelada, teve uma parada cardíaca de mais de 2 horas, mas o corpo estava a 13 graus e ela voltou às suas atividades plenas depois desse evento, dessa magnitude. Então, tem uma lógica, um raciocínio para a gente fazer hipotermia, mesmo porque depois que o paciente tem uma lesão hipófise isquêmica, tem toda uma cascata inflamatória, toxicidade de glutamato, que você consegue, influxo de cálcio intracelular, que você consegue inibir isso com a hipotermia. Além disso, tem estudos em rato, que o rato, você induz uma parada cardíaca no rato, ressuscita o rato, e aí coloca ele em hipotermia, e o prognóstico é muito bom, ou o prognóstico é muito melhor quando você não coloca em hipotermia. Quais são os problemas? Um dos problemas mais significativos é que o ser humano é um animal muito grande, então é difícil induzir hipotermia rápida no ser humano. Vou contar o que ele traz o que ele destacou, que eu entendi que são os maiores destaques na aula dele. Primeira coisa, quer dizer, a gente tem que ter um esforço para conseguir fazer essa hipotermia. Muito paciente que sobrevive à parada cardíaca, quer dizer, recebe alta hospitalar, acaba recebendo alta numa condição boa. Muitos voltam a trabalhar, voltam a ter atividades, então o prognóstico dessas pessoas, quando sobrevivem, ele não é tão ruim assim. Então a gente tentar melhorar esse prognóstico é sempre interessante. A gente teve um estudo em 2002 e o TTM de 2003 que falharam em demonstrar a eficácia da hipotermia no pós-PCR.
alguns questionamentos metodológicos nesses estudos. Então foi feito um outro estudo, TTM2, com uns dispositivos de resfriamento melhores também, que você conseguia controlar melhor a temperatura do paciente, e esse estudo também falhou em demonstrar o resultado do grupo controle dos pacientes com resfriamento foi exatamente o mesmo. Então, de uma forma geral, ou de uma forma geral não, o guideline europeu de pós-PCR, ele não recomenda fazer hipotermia nos pacientes mais, o que ele recomenda é tratar de forma agressiva febre, porque a febre, principalmente nas primeiras 72 horas, tem uma correlação muito forte com mau prognóstico nesses pacientes. E o questionamento que a gente tem é, será que se a gente conseguir resfriar mais rápido o paciente, será que com um dispositivo melhor, será que a gente consegue ter um prognóstico melhor? Por quê? Porque esses estudos levam-se, em média, 6 horas para você conseguir pôr o paciente na temperatura adequada. Outro questionamento é se uma temperatura mais baixa também não teria um benefício, mas também são respostas para outros estudos. Dentre as minhas impressões sobre essas aulas de hoje, a gente tem uma perspectiva muito grande, uma via de tratamento para enxaqueca com o PACAP 38. É uma via nova. Os estudos de fase 2 tiveram um resultado muito bom. É muito possível que a gente tenha novidades aí nos próximos 2 ou 3 anos com relação à medicação com essa mecanismo de ação. O que a gente questiona, principalmente aqui no Brasil, é o custo desses medicamentos. A gente sabe que no Brasil hoje é uma minoria de pacientes que usam anticorpos monoclonais contra CGRP justamente pelo custo. Inclusive, algumas marcas trouxeram os anticorpos e tiveram vendas tão baixas que acabaram retirando do mercado e pararam de investir, porque o preço ainda não combina com a condição financeira da população brasileira de uma forma geral. Com relação ao SUDEP, é muito importante a gente orientar os nossos pacientes a tomar medicação. O SUDEP é um problema no paciente epilético, principalmente nesses pacientes que são mais obesos, que usam de álcool, moram sozinhos e têm crises convulsivas do tipo tônico-crônico generalizadas, que são os pacientes com maior risco de desenvolver SUDEP. É isso. Nosso resumo do 4º dia do 11º Congresso da Academia Europeia de Neurologia. A gente se vê num próximo vídeo com o resumo do Congresso todo, um highlight do Congresso, o que teve de mais importante, também vai ser disponibilizado aí no nosso canal.